Pereira Pirol. Pereira Pirol. O professor Rodolfo Andrade Silva, Vilela, Rodolfo Andrade Vilela, da USP, que marca atualmente está na Universidade Federal de Sergipe, no campus de São Cristóvão, que fica lá de Aracaju, Sergipe. Departamento de Engenharia Agronômica. E eu, o Roberto de Almeida, da Medicina do Capu, a gente resolveu aqui explorar um pouco o professor Marco hoje, a experiência que ele tem com o uso do enfoque do laboratório de mudanças, o conhecimento acerca da estrutura cultural da atividade. Marco, a gente podia começar com você contando para a gente um pouco o que é o laboratório de mudanças, para que ele é utilizado, como é que ele surge. Ok, então o laboratório de mudanças, o nome em inglês é Change Laboratory, né? Ele foi criado na Finlândia por um grupo de pesquisa do professor Julio Engston na década de 90, né? Em 1996 foram os dois primeiros laboratórios de mudança lá, né? Uma particularidade desse método, em diferença de outros métodos de pesquisação, é que ele usa a teoria da atividade, né? A teoria de origens de Vygotsky, né? A teoria russa, que ela foi ocidentalizada, então ela tem uma base teórica por trás, né? Então esse método ele foi criado especificamente para promover o que o professor Engston chama de aprendizagem expansiva, né, que é tentar desenvolver aquela atividade, expandir o objeto de uma atividade. Então ela vem com um conjunto de conceitos, de modelos que ajuda o intervencionista e os participantes daquela intervenção a analisarem as contradições de forma participativa, né? O próprio trabalhador, o gestor, ele tenta analisar as suas contradições e modelar soluções para ela. Então o método ele está nesse caminho aí de tentar promover uma análise coletiva, de forma colaborativa e promover essas soluções. Então desse ponto de vista ele é um método de desenvolvimento e também um método de pesquisa. Então, ele tenta combinar esses dois aspectos, né? Que de certa forma ele é parecido com o que a gente conhece mais com a pesquisação, mas aqui nesse caso seria mais uma pesquisa-atividade, né? Que ele vive para desenvolver uma atividade. Desenvolver uma atividade, você falou de expandir o objeto da atividade. Sim. Eu dar um exemplo prático, que vai assistir a gente depois. Sim, desenvolver a aprendizagem expansiva relacionada ao objeto. O objeto ele é a motivação, é aquilo que está sendo produzido na atividade, né? Aquilo que você está transformando, né? Por exemplo, um hospital, o objeto, muitas pessoas não gostam de chamar o paciente de objeto, mas a ideia do objeto é aquilo que você quer transformar. Então você pode expandir, você torna, hoje na disciplina que a gente estava discutindo, tinha uma aluna que comentava, vamos tentar transformar o parto, né, a relação mãe e filho durante o parto, em uma coisa mais humanizada. Então você está expandindo, a ideia de expansão é vocês que o objeto ele adquire características qualitativas maiores, né, que ajudam a resolver contradições. Uma diferença que você falou da pesquisação, algumas diferenças que você vê com outras metodologias participativas? Também tem muitas vezes o propósito do aprendizado, do envolvimento dos atores, né, de ter um papel ativo das pessoas, não é só uma coisa acadêmica. Qual a diferença que você vê entre o laboratório de mudança com essas outras metodologias? Então, as metodologias, a ideia da participação é que com a participação você vai ter uma multivocalidade maior, então é muito mais provável que você vai chegar numa solução muito mais rica, né? Porém, através dessas metodologias, isso não te garante que você vai chegar numa expansão, né? Você colocando as pessoas juntas para discutir problemas e soluções já é um grande avanço, né? Você vai chegar provavelmente em soluções, mas isso não garante que essas soluções sejam expansivas. Então, uma das características do método, ele tem uma série de ferramentas que te ajuda a
fazer hipóteses, construir hipóteses de contradições que te ajudam a focar. Então a gente dá ferramentas que aumenta a probabilidade de que aquele processo ele seja expansivo, ou seja, que você expanda o objeto, aquela motivação daquela atividade, que não necessariamente ele vai ocorrer numa pesquisação, porque às vezes falta uma unidade de análise, uma teoria que explica que ajuda você a analisar as contradições, etc. Você poderia falar um pouco de contradição? Assim, de forma, né, a pessoa entender o que é uma contradição e por que é importante esse diferencial? Então, o termo contradição no cotidiano ele pode ser entendido, geralmente ele é entendido como sinônimo de problema, de conflito, de dilema. Então, tem uma contradição que ele se refere a um problema, né? Na teoria da atividade, ele se refere a forças opostas. Então, o Engström, ele diferencia 4 tipos de contradições. Uma básica, a primária, é aquela dentro dos elementos, que ela está relacionada ao modo de produção capitalista, que dentro de cada elemento você tem a principal contradição é entre o valor de uso e o valor de troca. Uma coisa tem uma utilidade, mas ele também tem um custo, então isso daí está afetando cada elemento todo o tempo, né? E essa contradição primária, que está dentro de cada elemento, dentro de nós, sujeitos, dentro das ferramentas que nós usamos no produto, na mercadoria, no serviço que a gente está produzindo, então cada elemento está constantemente aí sofrendo essa contradição primária. E essa contradição, as pessoas que tentam criar, no momento que você cria mudanças para resolver ela, novas contradições são as secundárias, terciárias e quaternárias. As secundárias seriam entre elementos, por exemplo, uma incompatibilidade entre uma ferramenta e um objeto. Ela tem uma tensão, isso daí seria uma secundária, né? E a terciária e a quaternária são entre sistemas de atividade. Então, eles estão em tensões, né? Incompatibilidades entre esses sistemas. Marco, a gente montou um pequeno roteiro aqui de tópicos para ajudar nessa conversa aqui, uma coluna, né? A gente, o segundo tópico era um lembrete para que você comentasse para a gente a função, o uso do laboratório de mudanças, tanto na pesquisa como no desenvolvimento de atividades. Então, o laboratório ele surge mais na área de educação, né? Essa metodologia para estudar aprendizado, diferentes tipos de aprendizado, e depois ela vai se expandindo, essa teoria, para outros campos, da administração, na área de engenharia de produção, na área ambiental, até em agricultura, então em várias atividades. Originalmente, o interesse, em termos de pesquisa, era entender o aprendizado, como as pessoas aprendem, que tipo de ferramenta, o método você pode utilizar, como que você consegue ponderar aquelas pessoas para transformar. Então, o foco era mais em aprendizado, né? Mas ela pode ser utilizada também para gerar dados, por exemplo, sobre uma atividade. Durante as sessões, as pessoas fazem análise histórica, análise de distúrbios, e isso pode te gerar dados sobre aquela atividade. Por exemplo, na tua pesquisa você quer saber quais são os principais desafios na atividade de produção de tomate, ou na atividade de produção num hospital, de produção de serviços de cuidado da saúde, quais são os desafios ou contradições naquela atividade. Então, o laboratório, durante as sessões, ele vai te gerar uma quantidade muito rica de dados específicos sobre aquela atividade. Você pode usar também o laboratório para testar hipóteses. Então, eu acho que o principal desafio é esse. Eu acho que esse modelo ele resolve esse tipo de problema. Então, no laboratório você pode utilizar também para testar isso e ver também possibilidades de desenvolvimento daquela atividade, né? Então, ele pode ser usado para perguntas como quais desafios que tem na atividade, quais são as possibilidades de desenvolvimento, né? Como que eu consigo promover o aprendizado para tentar resolver esse tipo de problema, né? Porque é um tema do desenvolvimento da atividade. Na nossa colinha aqui, tipos de perguntas de pesquisa, a gente falou um pouco, né, dessas.
na pesquisa o tipo de perguntas que ele pode responder, né? Então, ele pode, como eu estava comentando, ele pode responder perguntas relacionadas à aprendizagem, né? Como se eu tenho hoje desafios ambientais, como é que eu resolvo esse tipo de desafio? Problemas na saúde do trabalhador que são complexos, como é que eu consigo resolver isso? Que tipo de método que eu posso utilizar? Que tipo de ferramenta que eu posso utilizar? Né? Então, esse é um tipo de pergunta. E perguntas mais específicas para uma atividade também, né? Testar um modelo, se diz que nessa atividade a tendência é passar do modelo de produção em massa para customização, né? Então, porque ele vai resolver algum tipo de problema. Você pode também testar durante o laboratório se é ou não esse tipo. Né? Na nossa coluna aqui, entre os tipos de pesquisa, você tinha colocado aqui a agência, as pessoas da agência, o lideramento dos atores, a atividade. Bom, uma das dificuldades que a gente está tentando passar por um projeto bem discutido aqui refere-se ao desenho da pesquisa e do papel que o LM tem nessa pesquisa. Né? E aí você comentou que uma preocupação que os autores, os criadores do método tinham em relação a 4 pilares da pesquisa. Você podia desenvolver esse tema para a gente? Quais são os 4 pilares? Então, uma coisa que enfatizam muito no programa de doutorado no Cradle, né, que ensina o método de desenvolvimento do trabalho, é que a pesquisa ela tem 4 pilares. Um deles é o problema principal. Você começa com o problema de pesquisa, né? Que tipo de pergunta eu quero responder, o que é que de conhecimento que está faltando nesse campo de trabalho, né? Por exemplo, na prevenção de acidentes, né? Que tipo de pergunta é que está faltando, né? Então, a partir dessas perguntas, aí você tem que ter dados para que demonstre, tente responder essa pergunta. Você precisa de métodos, dados e uma teoria e as perguntas. Então esse é não tripé, o quadripé, né? que você tem. Então as perguntas têm que estar, para responder essas perguntas você vai precisar de dados, e aí você vai precisar de um método para analisar esses dados, e você vai precisar de uma teoria que explique o que está acontecendo ali, né? Então, uma outra pergunta que é importante no laboratório é a unidade de análise, né? Então, geralmente a unidade de análise nas pesquisas com a teoria da atividade, ela segundo o Enzo, a unidade mínima de análise é uma atividade. Você não pode entender o comportamento humano se você não contextualizar ela na atividade coletiva que ela faz parte, né? Então, a unidade de análise, mínima tem que ser um sistema de atividade. Ele pode ser um conjunto de sistemas, 2 atividades em interação, uma rede de sistemas. No método é utilizada o famoso desenho do triângulo, né, da atividade, onde se junta a contribuição do resultado biológico com a expansão proposta pelo Letier. Você podia falar desse triângulo e dos seus componentes? Então, a unidade básica, ela é uma atividade, né? A atividade, ela é um processo de transformação, né? É uma prática, você está transformando alguma coisa, você está transformando o objeto no resultado. Então, a atividade é um conjunto de ações que você conduz para você chegar no resultado que você quer. Você vai transformar o objeto, para isso você precisa de um conjunto de ações que são desenvolvidas por um conjunto de pessoas. Então, ela é coletiva. Então, a atividade, ela é um movimento, é um processo. E esse processo, ele é mediado, ele tem mediadores. Então, a atividade, uma das contribuições de Vygotsky é que ela é mediada por símbolos, por ferramentas psicológicas e ferramentas técnicas, né? Signos, sinais e ferramentas aí, diretamente utilizadas. Então, essa ação, que é um processo, ela é mediada por elementos. Um desses elementos são as ferramentas. Então, essa já é uma das esquinas do triângulo, né? E a contribuição do Leontiev, que era um dos alunos do Vygotsky, é mostrar que não, que também tem, para você entender a ação, não basta entender somente o comportamento de uma pessoa, você não pode entender o indivíduo
com a ferramenta e o objeto. Você tem que contextualizar isso na atividade, na divisão do trabalho, ou seja, aquela ação faz parte de um conjunto de ações, de uma divisão do trabalho, né? A comunidade, quem é que está desenvolvendo isso, né? E as regras do jogo também. Então, a parte de baixo do triângulo são os mediadores sociais e a parte de cima seriam os mediadores técnicos, instrumentos, ferramentas, né? Então, essa é uma ferramenta. Como o médico utiliza o raio, faço uma comparação com os alunos, né? Como o médico utiliza o raio-x para tirar uma foto do indivíduo, o intervencionista ele pode utilizar o triângulo para tirar o raio-x daquela atividade, daquela estrutura que compõe aquela atividade. Você falou nos 4 pilares da pesquisa, como o problema, as questões de estudo, né? Os métodos, a teoria e os dados. Né? Sim. Como que você situa, então, o MM em relação a esses 4 pilares da pesquisa? Um dos princípios metodológicos na teoria da atividade, uma das contribuições de Vygotsky é a ideia de que você tem que entender tudo como um processo, né? E para você entender, você vai ter que ir fazendo um zoom desde uma perspectiva muito mais ampla, histórica, um espectro de tempo maior, indo fazendo um zoom cada vez para o presente e local, né? Então, geralmente se começa com uma análise histórica do objeto para você entender como é que por que aquela atividade tem aquela estrutura que ela tem. E essa é uma das importantes contribuições da metodologia, que traz essa análise histórica. Para você entender o presente, você tem que fazer esse resgate histórico, né? E analisando a história, você vai perceber que existem incompatibilidades naquele sistema, então ela vai gerar hipóteses de contradições, né? Então, o laboratório de mudanças, e em geral a teoria, né, ela vai no espectro, ela examina presente, passado, e ela tenta ver o futuro baseado nas contradições do presente. Então, voltando àquela ideia do princípio metodológico, você vai fazendo um zoom. Você começa na análise histórica, aí você vai em direção ao presente, para fazer um zoom. E agora, então, o que é que está ocorrendo aqui no presente, naquela atividade? E como você falou bastante do aprendizado, como que essa metodologia garante, que estratégia ela usa para que as pessoas aprendam durante esse processo, né? Porque não é uma coisa do pesquisador que vai aprender, né? Que estratégias ele usa para assegurar o aprendizado? Um dos princípios, um dos métodos que se utiliza bastante é o método de estimulação dupla, né? Onde a função do pesquisador é tentar quebrar aquela ligação entre o mediador e o sujeito e o objeto, né? Então ele pode trazer situações que faz com que a pessoa enfrente e perceba que aquela relação, que aquela ferramenta que eu estou usando, aquela conceitualização, aquela regra que eu tenho, ela não é compatível àquela situação. Então, uma coisa, você coloca ele numa situação onde ele percebe que aquele mediador não é mais suficiente, e também você oferece, outra estratégia é oferecer segundos estímulos, né? Que o aprendizado, ele utiliza ferramentas, a pessoa para aprender, ele utiliza, que se chama de artefatos secundários, né? Modelos. Então você pode, no laboratório, uma das estratégias, você oferece uma série de segundos estímulos, que é chamado, que são essas ferramentas que ajudam a pessoa a analisar o problema e visionar soluções, né? Essa é uma das estratégias muito importantes no laboratório, que é chamada de estimulação dupla. E esse aprendizado, como você liga ele com essa questão do comprometimento com a agência? Por que isso faz essa margem, né? Ele aprende, ao mesmo tempo ele também passa a ser dono da situação, né? Então a agência, ela pode ser definida em agência transformativa especificamente, né? A capacidade da pessoa de tomar controle da sua situação e transformar ela. Então a pessoa vai ter que reconhecer o problema e resolver aquele problema. E você pode, para ela fazer isso, ela tem que se empoderar de instrumentos, né? Então o laboratório ele oferece alguns instrumentos que permitem, e durante a sessão tem uma série de sequências, de
questionamento, análise, visionamento, que faz com que a pessoa se apodere de uma série de artefatos que vai empoderar ela. Então, ela aprendendo novos conceitos, aprendendo, reconceitualizando o seu problema, vendo possibilidades de desenvolvimento, ela vai tomar o controle da sua atividade e vai conseguir transformar, ou seja, ela vai se tornar um agente transformador. Então essa é a relação de aprender. Você aprende instrumentos que vai permitir você ser um transformador. Você situou e falou rapidamente de sessões, né? Na verdade tem um ciclo de atividades trabalhadas. Eu podia pensar assim, que uma intervenção do ILM tivesse duas fases. Você podia falar uma fase preliminar, preparatória, de levantamento etnográfico, e uma fase das sessões do ILM propriamente ditas. Você podia falar dessas? Sim. Então o laboratório ele segue um ciclo. O objetivo dele, como eu falei, ele é promover o aprendizado expansivo, né? E esse aprendizado expansivo, você precisa de algumas ações serem conduzidas, né? Entre elas, citando, a pessoa precisa questionar um problema, ela analisar as causas daquele problema, vai modelar um novo objeto e um novo sistema de atividade para aquela atividade, depois ele vai testar, implementar, refletir sobre aquele processo e depois consolida aquele aprendizado, né? Então, o objetivo do laboratório é ir através dessas ações. Então, as sessões, elas são planejadas de uma certa forma que ajude a pessoa a conduzir essas ações. Então, por exemplo, a primeira sessão, as primeiras sessões, elas tentam ajudar a pessoa a questionar: existe um problema aqui ou não? Tenho que mudar alguma coisa? Então, ela é voltada a oferecer aquela ideia de estimulação dupla, que você oferece dados que contraste aquela forma de entender, ferramentas para ela analisar, para chegar nesse questionamento. Ela chegou naquele questionamento, eu vou ajudar ela a analisar o problema. Então, as sessões, elas seguem essa sequência de ações de aprendizado expansivo. Você, quando falou de aprendizagem expansiva, comentou a questão do desenvolvimento, e aqui ontem e hoje, por várias vezes, citou uma definição de desenvolvimento como sendo uma solução de contradições, né? Você podia reforçar, explicar melhor essa ideia? Então, desenvolvimento ele pode ser entendido em cada ramo, desenvolvimento de um país, em desenvolvimento de um sistema, mas segundo a teoria, o desenvolvimento ele é a resolução de contradições. Então, você tem um sistema, tem contradições, e ele se desenvolve quando você resolve contradições, né? Então, a relação do aprendizado, você consegue, aprendizado e desenvolvimento não é a mesma coisa. Para você desenvolver, você vai ter que aprender como se desenvolver. Primeiro, quais são as contradições que eu preciso e como é que e construir soluções para resolver aquelas contradições. Então, essa é uma definição bem ampla, né, de desenvolvimento que está relacionada ao sistema e à contradição. Nas questões de pesquisa que você estudou, todos depois comentar as pesquisas que está acompanhando, você poderia dar alguns exemplos de soluções que foram dadas a problemas identificados como originados em contradições na atividade que você estudava? Um exemplo de uma intervenção que foi feita lá na Finlândia, que era a questão de uma praga do tomate, né? Então, cada agricultor ele não tinha um sistema de controle daquela praga, então eram mudanças históricas que fizeram com que aquela praga ela se tornasse fora de controle. Então, um agricultor ele causava um problema para o outro, né? Então, eles desenvolveram, nesse caso, eles identificaram essa fonte, essa mudança histórica, né? E eles desenvolveram um sistema de monitoramento da praga, então, que não existia antes. E foi um processo, contrataram uma pessoa para fazer esse monitoramento e criaram o que eles chamavam de cafés, né? Onde eles compartilhavam essa informação entre eles. Então, uma das soluções foi melhorar a comunicação. Eles sabiam o que estava acontecendo na sua produção e compartilhavam com os outros isso daí, né? Depois acabou sendo expandido para compartilhar outro tipo de informação, não somente sobre
a praga, né? E aqui no Brasil tem várias intervenções também, né, que estão em desenvolvimento, na área principalmente da saúde do trabalhador. Acho que no caso do Sebrest, Piracicaba, foi uma intervenção que a gente tentou. Uma das contradições que os atores perceberam era existir uma cobrança, né, de quantidade de ações de vigilância, de fiscalização, mas existia um número pequeno de profissionais para resolver uma quantidade muito grande de demandas. E para fazer isso, atendendo às metas, ou essa noção assim, válida, né, chamava de apagar incêndio, eles tinham que fazer um trabalho muito superficial, que nunca resolvia os problemas de fato. Era recorrente, fiscalizava, continuava a mesma situação, né, porque tinha uma cobrança de tempo e tinha uma cobrança também de ser um trabalho individual. Né? Então, de agir, o pessoal chamava de fiscal da vez. Né? E para equacionar situações mais complexas, precisaria de mais tempo e precisaria de ter uma divisão do trabalho, uma equipe, né? Um sujeito coletivo, uma ação conjunta, para enfrentar e fazer uma boa análise de um acidente, de uma doença, de um problema no território. Então, uma das soluções que eles criaram era a atuação. Expandiram a visão para uma vigilância mais ampliada, coletiva, intersetorial, né, e de uma ação coletiva, uma ação que não era só individual, envolvendo sindicatos, envolvendo a própria empresa de uma forma diferente, uma interação com outras instituições. Então, eles criaram uma forma de trabalho, um modelo diferente, que tem ainda muita resistência, né, tem mais desafios ainda. Eu queria te passar a palavra para você fazer suas considerações finais, para você acrescentar alguma coisa. Era só lembrar aqui para quem nos assistir que a divulgação desse trabalho do Laboratório de Mudança vem sendo feita aqui no Brasil. Diferentes pesquisadores que trabalharam, você viveu quantos anos na Finlândia? Sim, 8 anos naquela gelada, né? E aqui agora atualmente na universidade lá em Sergipe, né? É daqui mesmo no Brasil, o Rodolfo, eu, nós temos aqui integrantes do grupo lá do Creighton, que você citou, né? O Engels, não podemos ainda trazer aqui, mas nós temos virtual, né? Participou em vários dos nossos encontros. E tivemos a tradução então, do livro Laboratório de Mudanças, que está disponível online na página que a gente chama do nosso Fórum Acidentes do Trabalho. É www.forumat.net.br e se tiver dificuldades, procura no Laboratório de Mudanças que provavelmente vai encontrar isso disponível. Tem alguns artigos, né? Há vários artigos publicados, como eu estou lembrando aqui. Houve também a tradução de um primeiro livro do Engels, né? A Aprendizagem Expansiva. Esse livro do Laboratório de Mudanças está disponível, é grátis, acesso PDF e também às vezes ainda tem alguns exemplares para distribuição, mas o livro da Aprendizagem Expansiva do Engels, as pessoas podem encontrar a compra e nesse sentido acho que eu encerro aqui o meu comentário e queria que você comentasse uma coisa que a gente começou aqui antes. Quando você estava falando do método de pesquisa e do LM, e você comentar assim, olha, o LM, o Laboratório de Mudança, não é um método da pesquisa, vai depender da questão do teu estudo. Né? Você quiser falar um pouco. Que a pessoa que vai fazer pesquisa, né, é muito como ele se chama método, então ela pensa, não, esse daqui vai ser meu método de pesquisa. Mas na verdade aquilo lá é um método de
intervenção, né? É um método que você vai conduzir ações de aprendizado expansivo, né? Então, o método da tua pesquisa vai depender da tua pergunta. Por exemplo, se eu quero saber como é que as pessoas podem aprender a resolver acidentes de trabalho, como elas conseguem desenvolver... Então, a tua pergunta pode ser sobre aprendizado. Então, o laboratório ele vai produzir, aquele método do laboratório de mudança, ele vai produzir dados para você, pode produzir o aprendizado, e aí você vai precisar de um método para avaliar se aquele aprendizado ocorreu ou não, né? Então, é importante aí diferenciar entre o método e a de pesquisa e o de intervenção. Quem está vindo sempre aparece. Uma pergunta assim, talvez interessante, não sei. Quais são as dificuldades que você vê, desafios, desafios porque é um método desenvolvido num contexto cultural, né, numa sociedade muito participativa, né, uma social-democracia mais autêntica, né? Quais as dificuldades que você verifica vamos dizer assim, na tradução, na aculturação desse método para uma realidade diferente como a nossa? Então, as experiências que a gente está tendo no Brasil, né? O Rodolfo também acho que está experimentando isso daí, que no Brasil ele é um país muito mais hierárquico. Você tem o chefe e o empregado, eles não participam. Na Finlândia, essa hierarquia é muito menor. Se eu for comparar com o Japão, por exemplo, lá ele tem uma hierarquia. Um colega japonês que ele falava, o professor não se senta junto com o aluno, né? Ele tem uma formalidade muito maior. Então, no Brasil, isso já é uma questão mais social, histórica, né? Que está relacionado com a nossa história cultural, colonização, etc., né? Então, um desafio relacionado à cultura é essa questão da hierarquia. O brasileiro não está acostumado a escutar o trabalhador, né? E para você, muitas vezes você quer desenvolver atividade, você precisa de conhecimento de diferentes áreas e a participação do trabalhador. Então a gente está acostumado aqui no Brasil que geralmente a solução vem de cima, né? De um experto que de preferência que venha de fora, ou então um consultor de uma universidade renomada, né? Então a gente não valoriza muito essa ideia da participação e que a solução pode ser construída. Eu acho que essa é uma barreira grande. Agora, uma outra barreira que ela já é mais universal, que não está relacionada tanto ao contexto cultural, é que uma das especificidades do método é que ele usa a teoria da atividade. E ela é uma teoria de origem da psicologia social, então ela não é trivial, ela precisa, para ser assimilada, ela precisa de um certo estudo. E é uma coisa que é difícil de você fazer individualmente. Então, as experiências mostram que se existe uma plataforma coletiva, né, como no caso da Finlândia, tinha o Cradle, né, que é um grupo grande estruturado, ela é feita de uma forma muito mais suave, né? Uma pessoa vai ajudando, olha, será que essa hipótese está correta ou não? Né? Então tem a questão da teoria, ela é uma questão coletiva também, né? Ou seja, não dá para fazer sozinho, né? Até dá, mas é uma dificuldade muito grande. Então esse grupo, esse coletivo é uma forma de superar esse desafio, tanto teórico como prático. Acho que é uma coisa importante. Eu fui num congresso recente na Itália, na congresso de ergonomia, e uma das pesquisadoras conhecia a teoria do método, mas nunca tinha aplicado. Ela ficou admirada que no Brasil a gente estava dando conta de aplicar a Pascal e Caraí. Ela falou, nossa, essa teoria do ênfase é difícil. Então, esse eu acho que é realmente um desafio reconhecido internacionalmente. Se você quer acrescentar alguma coisa? Agradecer, né, a oportunidade aqui de contribuir com um pouquinho de conhecimento. Aí eu esqueci de agradecer. Ficou esses 2 dias com a gente aqui. Muito bom. Muito obrigado. Prazer. Ave Maria. Valeu.